aqui por saudações! É exatamente. Hoje começo dessa forma exaustiva porque claramente conseguimos, felizmente, alcançar uma meta que eu não imaginava. Né? Se tem seguido as nossas redes sociais e também aqui no canal no YouTube, sabem que agora podemos efetivamente fazer publicações. Nós conseguimos atingir os 5.000 inscritos. Exatamente, isso é um feito formidável e eu estou efetivamente muito feliz porque quando começamos com o projeto, há sensivelmente 1 ano e meio, né, foi em junho de 2020, eu não imaginava que o canal em tão pouco tempo pudesse alcançar a proporção que alcançou e, portanto, 5.000 inscritos é efetivamente um feito maravilhoso e eu estou muito feliz e, na verdade, quero agradecer a todos de forma especial que têm nos ajudado a alcançar cada vez mais pessoas e, consequentemente, a fazer crescer o canal, porque é isso que a gente precisa, como eu tenho estado aqui a frisar em todos os vídeos, a gente precisa conseguir levar a cultura jurídica para o máximo de pessoas possíveis, continuar a ajudar estudantes de direito e também alguns profissionais nesta área, porque claramente este foi o foco, o objetivo essencial do canal. Infelizmente estamos a conseguir alcançar e tendo alcançado esse objetivo de 5.000 inscritos é efetivamente muito satisfatório para mim. Portanto, agradecimentos extensivos vão para todos vocês que de uma forma direta, exatamente, têm contribuído para que o canal cresça, partilhando, sugerindo nossos vídeos para mais pessoas, visualizando os vídeos, deixando o seu gosto, o seu like. Efetivamente isso é estrondoso e nós ficamos muito satisfeitos por isso. Bem, eu levei um pouco de tempo só a abordar sobre isso, né, porque estou mesmo muito satisfeito e tenho efetivamente que festejar e celebrar este feito maravilhoso. Mas pronto, não estamos aqui para falar sobre vídeos especiais, nem nada disso. Na verdade já não fazemos isso quando a gente vai alcançando metas, mas era bom tocar nesse aspecto, porque conseguimos 5.000 inscritos e é maravilhoso. Agora o próximo foco são os 10.000, espero eu contar mais uma vez com a vossa ajuda, vão compartilhando e nós, naquilo que for a nossa parte, estaremos sempre aqui a fazer conteúdos novos, melhorar a cada vídeo, de modo a que você possa efetivamente deliciar-se e aprender a absorver o máximo de conteúdos possíveis ligados ao ramo do direito. Como eu já disse há pouco, não é isso que cá nos trouxe, na verdade eu vim aqui hoje para abordar sobre temas relacionados à teoria geral do direito civil. Exatamente, vamos dar sequência a essas nossas aulas e sendo certo que estamos aqui a abordar até o momento sobre matérias ligadas à divergência entre a vontade e a declaração intencional. Hoje vamos culminar com isto, né? Falamos em duas partes, a questão da simulação, e agora a gente vai de uma só vez concluir dois temas essenciais, ou seja, falaremos sobre a reserva mental e as declarações não sérias neste vídeo. Portanto, é efetivamente muito importante que você fique aí até o fim, de modo a que possas aprimorar as suas técnicas jurídicas em torno destes dois temas essenciais para o estudo daquilo que são as divergências intencionais. E por outro lado, se for novo no canal e veio aqui parar de paraquedas, ou se calhar por alguma sugestão de alguma pessoa, já sabe, não hesite, deixa seu gosto, comentário, sugestão ou crítica, ativa o sino para que o YouTube lhe possa notificar sempre que nós subimos vídeos novos e caso queira, compartilhe o máximo que puder para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos conteúdos e desta maneira possamos contribuir para a sua cultura jurídica. E se ainda não sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbie. Bem, nas nossas últimas aulas, a divergência intencional, a divergência entre a vontade e a declaração intencional, surge sempre que a parte ou o declarante tem efetivamente a intenção de divergir a sua vontade, ou seja, ele não tem a vontade de celebrar um certo negócio jurídico, mas por uma ou outra razão acaba por declarar aquela situação concreta. Daí que na aula passada falamos sobre a simulação, né, os seus efeitos e tudo mais, e no entanto, hoje vamos falar sobre os dois últimos, como eu disse. Por um lado, a reserva mental, que também consubstancia-se nesse meio de divergência intencional, e por outro lado, as declarações não sérias, não é? E sem mais delongas, vamos lá inicialmente olhar para aquilo que é o nosso esquema, trago, né? Vamos olhar aqui para as divergências intencionais, sendo certo que
Em primeira instância, olharemos para a reserva mental, apresentando o seu conceito, depois olharemos para as suas modalidades, sendo certo que essa reserva mental poderá ser inocente ou fraudulenta, conhecida e desconhecida, absoluta e relativa, unilateral e bilateral. Olharemos para os seus efeitos e, por outro lado, concluindo essa questão, passaremos posteriormente a analisar a questão das declarações não sérias, sendo certo que dentro daquele tema a gente também vai olhar para um conceito ou noção de declarações não sérias, falaremos sobre as suas modalidades e, para finalizar, os seus efeitos. Bem, meu caro, deve estar aqui a questionar-me já de antemão o que deve ser isso de reserva mental. Quando é que ocorre uma reserva mental, meu caro? Bem, na verdade, a reserva mental, segundo o professor Carlos Buriti da Silva, é bom que se frise sempre isso, porque nós, efetivamente, a abordar temas de teoria geral do direito civil com base ao manual dele, e é importante referir, porque você pode ter acesso ao manual e pode lá ir fazer leituras, mas Jorge, eu não tenho o livro do professor Carlos Manuel Brito da Silva, será que posso utilizar o outro? Com certeza que pode. Não é? Nós estamos aqui simplesmente a lhe dar algum auxílio daquilo que são os conteúdos jurídicos dentro dessa questão. Porém, os manuais, as fontes de pesquisas são suas. Você tem efetivamente que procurar outros conteúdos, outros livros, para além daqueles que nós utilizamos, porque a gente está aqui simplesmente para auxiliar naquilo que é a sua compreensão, mas o ponto fundamental será você mesmo. Então, busque, procure outros livros, para além do professor Carlos Brito da Silva, procure outras formas de pensar, para além daquelas que nós transmitimos aqui, porque o direito é assim, o direito é pensar, e se não pensar, se não ler, com certeza não vai efetivamente compreender isso. Bem, falando efetivamente sobre noção, eu dizia que o professor Carlos Brito da Silva apresenta que a reserva mental é uma divergência intencional unilateral entre a declaração e a vontade, e de acordo com o disposto no artigo 244 do Código Civil, verifica-se quando uma vontade que não corresponde à sua vontade real é feita com a finalidade de enganar o declaratário. Ou seja, na reserva mental, o que sucede é o declarante vai efetivamente manifestar uma vontade que não a quer praticar, não é? Ele vai efetivamente aqui olhar para uma situação concreta, e imaginemos, temos muito disso. Algumas vezes uma pessoa tem, por exemplo, um telefone a mais e nessa intenção simplesmente declara para o seu amigo que, pronto, estando ele sem telefone, vou lhe oferecer, né, podemos aqui chamar o contrato de doação, vou lhe doar esse telefone, mas na verdade não é a intenção dele, não é? Ele manifesta, ele declara, mas não vai efetivamente celebrar qualquer negócio jurídico. Claramente que a doação é um negócio jurídico, não obstante aqui. Então, aqui, existindo essa situação concreta, o indivíduo não vai efetivamente celebrar o negócio jurídico, segundo a sua vontade, mas acaba declarando esse efeito. E declarando, automaticamente estaremos perante uma reserva mental. Perceba aqui o seguinte, a vontade dele é enganar. Não é? Ele vai declarar uma coisa que não quer e, no entanto, vai acabar enganando quem? O declaratário, porque o declaratário é a pessoa que recebe a declaração e o declarante é a pessoa que emite a declaração. Consequentemente, existindo esse engano, automaticamente não existiria aqui a reserva mental e, portanto, é uma divergência entre a vontade e a declaração, porém, é intencional, porque o declarante tem efetivamente a intenção de enganar, no caso concreto, o declaratário. No entanto, quando olhamos para este conceito, consequentemente, vamos aqui nos depreender duas notas essenciais do conceito ou da noção apresentada pelo professor Carlos Brito da Silva. Primeiramente, sempre que falarmos sobre reserva mental, deverá existir, por um lado, uma emissão de uma declaração receptícia, na verdade, contrária à vontade efetiva do declarante. Perfeito. Significa que a declaração que vai ser recebida tem de ser contrária à vontade real de quem? Do declarante. Como eu já disse há pouco, o A não quer doar, mas declara que vai doar.
Percebe? Isso aqui é simples. No entanto, o intuito de enganar o declaratário é um segundo elemento que vai constar aqui deste contrato, ou deste conceito de reserva mental. Portanto, sempre que tiver que falar sobre reserva mental, vai efetivamente ter que olhar para estes dois aspectos. Por um lado, uma manifestação que não corresponde à vontade real do declaratário e, por outro lado, a intenção de enganar o declaratário. Perfeito, aqui não há mais o que se dizer, mas atenção, essa reserva mental, diferente do que acontece, por exemplo, com a simulação, e nós lá vimos que na simulação o que é que ocorre? Na verdade, existem dois indivíduos que vão em conluio, não é? Celebrar um certo negócio jurídico ou não, na intenção de prejudicar um terceiro. Lá, a simulação é assim, portanto, sempre que existir um terceiro a ser enganado, nós não vamos chamar a figura da reserva mental, mas sim vamos ir buscar a simulação. Porém, quando o enganado seja o próprio interveniente no negócio jurídico, porque vai ser o declaratário quem recebe a declaração, automaticamente nós não vamos olhar mais para a simulação, porque não há um terceiro, mas sim para a reserva mental. Portanto, quer numa, quer noutra situação, existe a vontade de enganar. Porém, na simulação, esse engano vai ser feito perante a terceiro e na reserva mental, esse engano vai ser feito perante ao próprio declaratário, ou seja, a outra parte que intervém no negócio jurídico. No entanto, do ponto de vista prático, Jorge, será que isso verifica? Será que é fácil depois provar essa reserva mental, a existência ou inexistência? Meu caro, eu posso dizer que é muito difícil, né? E o próprio professor Carlos Brito da Silva aborda no seu manual que, do ponto de vista prático, é efetivamente muito complexo e raro se verificar a questão da reserva mental. Por quê? Porque fica difícil de provar, né? Como é que eu vou provar que ele não tinha essa vontade, mas acabou por praticar? É difícil, mas ocorre. E ocorrendo, existem os mecanismos próprios que vão ser chamados, nós vamos verificar daqui a pouco. No entanto, para além daquilo que é a noção apresentada, nós vamos verificar algumas modalidades da reserva mental. A reserva mental não é apenas feita da maneira que nós aqui explicamos. Existem várias espécies, várias formas de reserva mental. E quais são essas formas? Primeiramente, poderemos encontrar, como já vimos anteriormente, uma reserva inocente e uma reserva fraudulenta, e percebem que essas modalidades também são feitas de acordo com aquilo que nós já estudamos em sede de simulação. Nós vimos na simulação, por exemplo, que a simulação inocente existe quando o declarante não tem intenção de prejudicar o terceiro, não é? O terceiro lá. E por outro lado, a simulação fraudulenta é aquela que os dois, o indivíduo, o simulador, tem efetivamente a intenção de prejudicar o terceiro. Perfeito. E aqui no caso concreto da reserva mental, quando é que estaremos perante uma reserva inocente e quando é que estaríamos perante uma reserva fraudulenta? Estaremos perante uma reserva inocente quando o declarante não tem a intenção de prejudicar o declaratário. No entanto, emite uma reserva mental sem a intenção de prejudicar o declaratário. Por outro lado, quando ele tem efetiva intenção de prejudicar o declaratário, estaríamos perante uma reserva mental fraudulenta. Para além dessa reserva mental fraudulenta, pode ainda existir uma reserva mental conhecida e uma reserva desconhecida. Meu caro, e nós daqui a pouco verificaremos quanto à questão dos efeitos, não é? A reserva conhecida é muito mais importante para efeitos de reserva mental. Por quê? Porque a desconhecida por si só não produz qualquer efeitos. Vamos verificar daqui a pouco. Bem, a reserva conhecida existe quando o declaratário tenha conhecimento de que o declarante está a celebrar um negócio jurídico com reserva mental. Ou seja, o declarante não quer praticar o negócio jurídico, mas ainda assim declara. Perfeito. E a conhecida ou a desconhecida é quando ele desconhece qualquer coisa. E desconhecendo, como eu disse há pouco, em regra não produz qualquer efeito jurídico na vida prática daqueles indivíduos e logo o negócio jurídico torna-se efetivo. Perfeito. Por outro lado, temos ainda a reserva absoluta e a reserva relativa. A reserva absoluta existe quando não se quer celebrar qualquer negócio jurídico e a reserva relativa existe quando se quer celebrar um outro negócio jurídico que não seja o declarado. Então vamos lá imaginar, meu caro, eu, sendo o indivíduo que quer efetivamente doar um bem concreto, não é? A minha vontade é doar o bem concreto, mas acabo declarando que vou lhe vender esse bem. Há aqui uma reserva mental, na medida em que a minha vontade real é celebrar o negócio jurídico doação, mas acabo fazendo
a compra e venda, ou vice-versa. Por outro lado, a reserva absoluta existe quando não queremos efetivamente celebrar qualquer negócio jurídico, como apresentei há pouco tempo na questão da doação, não é? Eu quero lhe oferecer, ou digo que quero lhe oferecer, ou vou lhe oferecer um telemóvel porque tenho dois, mas acabo efetivamente tendo a vontade contrária, ou seja, não quero celebrar qualquer negócio jurídico consigo e, portanto, estaremos perante uma reserva mental absoluta. E para finalizar, temos ainda a reserva unilateral e a reserva bilateral. Jorge, quando é que estaríamos perante essas duas circunstâncias? Claro, nós já temos aqui no esquema estabelecendo o seguinte: a reserva unilateral existe quando apenas uma das partes imita a vontade com reserva mental. É como dissemos há pouco tempo relativamente ao telefone, né? Apenas eu imito essa reserva mental. Por outro lado, a bilateral claramente vai existir quando as duas partes emitem a vontade com a reserva mental. Exemplificando mais uma vez, você não quer que eu lhe doe e eu não quero lhe doar. Consequentemente, quer eu, quer você, estamos perante a reserva mental e, portanto, consideraremos aquela reserva como sendo bilateral. Meus caros, vamos ainda olhar aqui para alguns exemplos, né? E é importante a gente analisar efetivamente isso. A reserva mental, do ponto de vista daquilo que são exemplos, né? Nós podemos verificar aqui o meu indivíduo, o meu primo, né? Esse indivíduo A, que na verdade tem a intenção de ir roubar, não é? Ir roubar e cometer algum crime no intuito de poder ver a sua vida social melhorada, não é? O indivíduo B, na intenção de não ver o seu irmão, o seu primo, alguma coisa parecida, a se meter nessas práticas pouco condecorosas, vai fazer o quê? Vai lhe prometer doar uma quantia em dinheiro. Atenção, ele não tem a intenção de celebrar o contrato de doação, não, mas simplesmente na intenção de não fazer com que o seu irmão, o seu primo, não possa ter esse tipo de práticas. Então o que é que ele vai fazer? Vai lhe dizer, meu caro, não vai, eu vou te doar esse dinheiro, mas depois não doa. Portanto, há aqui efetivamente uma reserva mental, porque ele não quer praticar o ato concreto, mas acaba praticando, ou melhor, acaba declarando que quer praticar. E depois nós vamos verificar a questão dos efeitos desses negócios jurídicos, dessas declarações. Por outro lado, podemos ainda aqui verificar um outro exemplo, que é o que corresponde também a A e B, não é? A é proprietário desse imóvel, no entanto, pretende fazer a venda, não quer fazer a venda, mas pronto, declara ao A, que vai efetivamente vender, ou vai vender este bem concreto. Mas ele, sabendo que não vai obedecer o formalismo legal, então o negócio jurídico, consequentemente, no artigo 875 do Código Civil, será declarado nulo, porque não vai obedecer à escritura pública, vai fazê-lo por meio de um escrito particular, não é? Ele vai celebrar o negócio jurídico nessa perspectiva, ou seja, eu não quero vender, mas como já sei, já tenho conhecimento de lei, que os imóveis só podem ser vendidos com escritura pública, então celebraremos a escritura pública. Simplesmente vou lhe fazer a venda por um escrito particular e, consequentemente, o bem voltará para a minha esfera jurídica. Claro, do ponto de vista legal e do ponto de vista daquilo que é o artigo 875, o negócio jurídico em si, do que diz respeito à transferência da propriedade, não se vai verificar. Porém, o que vai suceder aqui é as questões obrigacionais, na medida em que A ou B, no caso concreto, comprometendo-se a vender, a questão é A, vai aqui estar perante a responsabilidade civil pré-negocial, perfeito. O negócio jurídico vai ser invalidado, na medida em que não vai obedecer o formalismo legal, porém, B será obrigado a indenizar A nos termos do artigo 217. Bem, para efetivamente a gente ter uma noção brava e melhor em relação àquilo que a gente está aqui a abordar, vamos olhar agora para o nosso Código Civil, exatamente, o nosso Código Civil, que é bonitinho, né, e tem sido efetivamente a nossa linha mestra daquilo que é o estudo de direitos, dos direitos civis no seu todo, quer do direito à família, quer do direito às sucessões, quer do próprio direitos reais, né, e o próprio direito processual civil algumas vezes também nos vai contemplar, para podermos assim analisar o regime jurídico da declaração não séria. Perfeito. Quando nós analisarmos aqui, nos termos do artigo 244
né? E já sabemos a priori que este artigo 244 encaixa-se aqui a subsecção inerente à falta e vícios de vontade. Não é? Temos aqui o artigo 244 que fala, que estabelece o regime jurídico da reserva mental. Não é? E o número 1 estabelece a reserva mental sempre que é emitida uma declaração contrária à vontade real, com o intuito de enganar o declaratário. Exatamente, aqui, como já vimos lá, a intenção não é enganar um terceiro, como na simulação, mas sim enganar o próprio declaratário. Né? Por outro lado, e nós vamos ainda já verificar essa questão dos efeitos, temos aqui número 2. A reserva mental não prejudica a validade da declaração, em regra, não prejudica. Significa que o indivíduo declarou, o negócio jurídico vai ser eficaz. Como aconteceu lá no caso do indivíduo que doou o dinheiro, vai ter que doar, a reserva mental não vai ser afetada. Porém, tanto vai ganhar aqui algum vício quando se verificar a parte final do artigo no 244, número 2, que estabelece o seguinte: excepto se for conhecida do declaratário, e neste caso a reserva tem os efeitos da simulação. Meu caro, quais são os efeitos da simulação? Vai lá verificar o vídeo e vai perceber melhor. Mas eu lhe adianto agora que a simulação é nula. Existindo simulação absoluta, o caráter que vai, ou o efeito que vai incidir sobre aquele negócio jurídico é a nulidade. No entanto, se o declaratário ter conhecimento que o declarante agiu com reserva mental, o negócio jurídico também pode ser efetivamente nulo. Neste contexto, não é, quer aqui nessa questão, o negócio jurídico seria nulo, com certeza, porque imaginemos que ele desconheça, porém tem a questão obrigacional, como já lhe esclareci, e o mesmo vai suceder aqui. Aqui, independentemente desse indivíduo conhecer, né, como ele não conhece, automaticamente vai ter que existir. Se ele conhecer, pode efetivamente arguir a nulidade do negócio jurídico. E só para concluir, essa questão, não é? Temos aqui os efeitos daquilo que é a reserva mental. Bem, vou fazer uma leitura breve. Temos aqui efeitos. Em regra, a reserva mental não tem qualquer relevância. Pois, regra, artigo 242, número 2. Excepto se for conhecida pelo declaratário, nos termos do artigo 242, número 2, por consequência disso, a reserva oculta ao declaratário não afeta a validade do negócio jurídico. E perfeito, eu estava aqui a lhes dizer, eu desconhecendo a reserva mental, o negócio jurídico é válido e a declaração é válida, não tem aqui qualquer relevância. Por outro lado, se eu conhecer, ok? Se eu conhecer, no entanto, quando o declaratário tenha conhecimento da reserva do declarante, o negócio será nulo aplicando-se o regime jurídico da simulação. Perfeito. Aqui não há muito mais o que se dizer. Eu espero efetivamente ter sido claro relativamente à questão da reserva mental. E sem mais delongas, vamos entrar para o outro regime, que são os das declarações não sérias. Declarações não sérias, vamos aqui analisar, como já vimos anteriormente, um pouco daquilo que é a noção, as suas modalidades e, por fim, os seus efeitos. Bem, declarações não sérias, o que é que é? As declarações não sérias, na verdade, inferem-se diretamente ao artigo 245 do Código Civil e trata-se daqueles casos em que o declarante manifesta uma vontade que efetivamente não tem, na convicção de o declaratário se aperceber da falta de seriedade da declaração. No entanto, trata-se aqui da única divergência intencional onde não existe a vontade de enganar. Perfeito. No entanto, essa questão, em regra, é a única das outras, em relação às outras duas que nós verificamos, onde não há intenção efetivamente de enganar. Não há intenção de enganar por quê? Porque nós olhamos, por exemplo, para a simulação, há aqui a intenção de enganar um terceiro. Olhamos para a reserva mental, há a intenção de enganar o próprio declaratário. E aqui nas declarações não sérias, na verdade, a pessoa não tem essa intenção, porque faz a declaração na intenção, na convicção de que o declaratário tem a ideia de que não está a se levar aqui a coisa a séria. Então, em regra geral, as declarações não sérias não têm aqui um pendor de enganar. Perfeito. E daí está, vamos distingui-la da reserva mental, claro, também podemos distingui-la da reserva da simulação também, né? Porque quer numa, quer na outra, não é? Há um engano, e aqui não existe o engano. Porém, o que é que vamos encontrar aqui? Na reserva mental, o declarante visa enganar o declaratário, enquanto que na declaração não séria, pelo contrário, o declarante está convicto
que o declaratário não deixará de se aperceber da sua não seriedade. Perfeito. O indivíduo concreto não tem a intenção nenhuma de enganar o terceiro e, por sua vez, ele age imaginando na convicção de que o declarante, no caso o declaratário, tenha esse conhecimento também. Logo, quais são as modalidades ou quais são as situações em que poderão ocorrer as declarações não sérias? Elas poderão ocorrer de 3 formas, aqui nós destacamos, e o professor Carlos Brito da Silva também destaca no seu manual, mas podem existir outras, claro que podem existir outras situações de declarações não sérias, mas em primeira instância, nós vamos aqui olhar para as declarações jocosas. Meu caro, o que é uma declaração jocosa? A declaração jocosa existe quando alguém faz a outrem, por graça ou por troça, sem a mesma corresponder à vontade efetiva de celebrar um negócio jurídico. Exatamente, meu caro. Nós estamos aqui a brincar, imaginemos, dois amigos a beberem ou a consumir ou a conviverem, se preferir, não é? Estão nesse ambiente e na brincadeira um dos amigos diz, não, eu até tenho um carro e vou vender assim, na brincadeira, não é? Eu tenho um bem concreto e vou vender assim, tenho um livro, vou vender assim, na brincadeira, não é? E a outra parte sabe que estamos efetivamente na brincadeira e consequentemente não vai levar a coisa como séria. Ali não existiria efetivamente uma reserva mental, porque não há aqui a intenção de enganar, nem tampouco uma simulação, porque não existe aqui nenhum terceiro, nem nenhum conluio. Né? Por outro lado, essas declarações não sérias poderão também existir de maneiras a que possam ser inseridas na questão da didática, exatamente. Declarações não sérias didáticas existem. Quando é que isso existe? Existe quando um professor, tomando como interlocutor um aluno e para efeitos de ensino, declara vender-lhe o seu automóvel. É manifesto não haver por parte do docente qualquer intenção de fazer um contrato de compra e venda. Perfeito, meu caro. E nós temos estado aqui a verificar, pronto, não é que eu seja um professor, eu não sou um professor, eu sou simplesmente alguém que está aqui, não é, com a intenção de ajudar-lhe a compreender melhor o direito. Perfeito, eu não sou professor, não tenho essa qualidade, embora aqui tenha estudado na Escola de Formação de Professores. Mas pronto, vamos lá esquecer isso. Nos nossos casos concretos, eu tenho dado aqui muitos casos e acredito que se você acompanha o nosso vídeo, já muitas vezes vendi para si um livro, uma esferográfica, um carro, uma casa, enfim. Já vendi-lhe várias coisas, não é? Mas, do ponto de vista jurídico, isso tem relevância? Não. Estamos perante uma declaração o quê? Uma declaração não séria. Eu declaro vontades, não é? Mas não são sérias. Não corresponde à minha vontade real? Sim, não corresponde, porque muitas vezes até os bens que eu vou lhe vendendo nem sequer são meus, nem sequer existem. Então você, na medida que for assistindo o vídeo, tens a convicção de que não estamos a levar aqui num pendor sério, é apenas num pendor didático, de modo a que possamos efetivamente ter aqui um exemplo. Portanto, nesse caso concreto, o professor também, na sala de aula, se dar exemplo de que vai vender um automóvel ao seu aluno, o aluno não poderá de maneira alguma levar isso com seriedade. Portanto, estamos perante uma declaração não séria ou não? Estamos perante uma declaração não séria e ponto. Por outro lado, também pode suscitar isso nas questões cênicas, exatamente. A declaração não séria pode ocorrer nas questões cênicas, sim. E quando falamos de cênicas, vai se lembrar do quê? Fixação científica, faz-se lembrar de teatro, faz-se lembrar de filmes, enfim. Essas situações todas em que existe uma ilusão, não é? Vivem num mundo imaginário e, no entanto, as questões que acontecerem lá, entre as partes envolvidas, não podem, de modo algum, ser levados a sérios. Daí que o professor Carlos Brito da Silva apresenta aqui a questão de uma peça teatral, estabelecendo o seguinte: se em representação teatral o autor fizer a outro uma declaração de compra e venda de um determinado bem, não há aqui efetivamente intenção de celebrar um contrato de compra e venda. Perfeito, meu caro. Por quê? Porque se estamos a encenar no teatro e a minha personagem tem que comprar ou vai comprar um bem à sua personagem, não vamos levar aquilo para a vida real. Por quê? Porque o que está na cena é para ficar ali. Se vamos assistir um filme e lá no filme existir uma declaração de vontade, existir um casamento, até sabe que existem casamentos falsos. As pessoas lá dizem que quer casar e separar-se até que a morte nos separa, ou não? Já verificaram isso muitas vezes, não é? Até beijos falsos existem. Não é para levar aqui na vida real, ok? Aquilo é para ficar lá no filme.
ou na novela, enfim, logo, existem essas declarações, são tidas como declarações não sérias, na medida em que você tem a convicção de que tal não vai ocorrer. E pronto, exemplificando mais uma vez, podemos olhar aqui para essas questões, já são os exemplos que olhamos há pouco, né? Temos aqui mais uma vez A e B, que a título de exemplo, não é? Olhando para a questão didática, este é professor e este é o estudante, ele vai dizer que vai lhe oferecer 5.000 kwanzas, não é? E a título de exemplo, ele leva a convicção de que não é nada sério e, portanto, passou. O mesmo sucede aqui, num filme, vai encenar com B e, no entanto, vai no filme dizer que venderá a casa para B. O que é que vai suceder? Há aqui uma declaração A, é uma declaração não séria E, porque ambos sabem que estão a encenar. No entanto, fim dessa questão, e para finalizar efetivamente isso, é importante que a gente olhe agora para os efeitos. Os efeitos, perfeito. Quais são os efeitos que incidirão sobre a reserva, sobre as declarações não sérias? Em princípio, a declaração não séria carece de qualquer efeito jurídico, perfeito. Não tem qualquer efeito jurídico, não tem qualquer relevância jurídica as declarações não sérias. Mas poderão existir situações em que o próprio Código Civil, nos termos do seu número 2 do artigo 245, estabelece que se a outra parte, por de alguma forma, levar a questão como séria, não é? Poderá ter aqui uma situação de responsabilidade civil. E essa responsabilidade civil, tal como aconteceu lá anteriormente, é uma responsabilidade civil pré-contratual. Por quê? Porque, não obstante as declarações jocosas, como vimos, né, podem existir situações em que essa manifestação jocosa seja grosseira. Grosseira na medida em que o indivíduo leve a questão como séria. E levando a questão como sendo séria, automaticamente o declarante será obrigado a indenizá-lo nos termos daquilo que é a responsabilidade civil pré-negocial. Mas Jorge, como é que eu vou saber essa questão de pré-negocial? Meu caro, nós temos aqui no canal um vídeo sobre a responsabilidade civil, abordamos com maior pormenor sobre isso tudo. Vai lá verificar, compreenda o que é a responsabilidade civil, quais são as suas modalidades, em quais circunstâncias podem ocorrer, quer a responsabilidade civil contratual, pré-contratual ou extracontratual. Portanto, meu caro, é basicamente tudo quanto eu tinha preparado para hoje, mas antes de avançarmos, né, não podemos deixar de ler o nosso Código Civil, porque é importante a gente olhar para aquilo que é o respaldo legal inerente às declarações não sérias. Estamos aqui no artigo 245, onde vamos encontrar que, no seu número 1, a declaração não séria feita na expectativa de que a falta de seriedade não seja desconhecida, exatamente, carece de qualquer efeito, perfeito, não tem qualquer efeito jurídico. Porém, nos termos do número 2, se a declaração for feita em circunstâncias que induzam o declaratário a aceitar justificadamente a seriedade, tem ele o direito de ser indenizado pelo prejuízo que sofrer nos termos da responsabilidade civil pré-contratual. Portanto, meu caro, temos aqui o respaldo legal de tudo que a gente abordou, é tudo quanto eu tinha preparado para hoje, como eu já disse há pouco tempo. Eu estou efetivamente muito satisfeito, e não disse isso no início, mas para além daquilo que são os 5.000 inscritos, nós temos estado efetivamente a reforçar cada vez mais a nossa parceria com a EFANGOLA. A EFANGOLA é uma instituição, como já temos estado aqui a dizer muitas vezes, que tem como fim último levar aquilo que é o futebol virtual, não é, por meio dos jogos de FIFA e tudo mais, a bom porto. E, portanto, a nossa parceria está cada vez mais forte. Nos últimos dias, nós patrocinamos aquilo que é a sua supertaça, não é? Supertaça, e lá fomos muitas vezes muito bem falados, e isso é efetivamente bom. Por outro lado, também já tenho estado a verificar muitas pessoas que reconhecem-me na rua, e isso é efetivamente salutar. Ainda nessa semana fui reconhecido pelo caríssimo Rui, e se tiver a ver esse vídeo, meu caro, uma saudação para ti. É efetivamente muito prazeroso quando sou interpelado na rua. Algumas vezes fico sem saber como responder, mas pronto, estamos aqui de bom coração, temos sempre muita boa vontade em ajudar, não é? E, portanto, meus caros, estamos aqui para isso. Eu agradeço muito por tudo que vocês têm feito em prol do nosso canal, e, portanto, é basicamente isso. Eu estou grato por ter ficado aí até o fim.
Eu espero por si num próximo vídeo. E como sabe, eu sou o Jorge Reis e este é o Jusbia.